Boa noite, UFRJ, prazer estar aqui. Tive o prazer, né, esse evento foi aberto pelo Márcio Tavares do Amaral, meu professor, orientador. Fiz graduação na Escola de Comunicação, mestrado, doutorado, nunca tirei o pé de lá, hoje eu sou diretora. Cuidado, viu? Vocês podem correr esse risco, quem está na UFRJ, de virar um gestor. E estou num campo que é um campo que me apaixona absolutamente, que eu acho que tem passado por grandes transformações e que implicam em grandes transformações também no campo da formação, que é o campo da comunicação. Né? Então, eu escolhi esse tema da formação livre e da formação em fluxo, né, porque me parece que hoje, efetivamente, nós passamos por mudanças dentro da estrutura do campo da comunicação, do contexto contemporâneo, que apresentam possibilidades disso que a gente poderia chamar dessa formação em fluxo autônoma e livre. E eu digo isso, né, a gente está dentro de uma escola e de uma instituição, enfim, secular, uma instituição que tem milhões de riquezas, né, eu acho que ao longo do TED vocês puderam conhecer um pouco da UFRJ, das suas experiências, das suas visões de mundo, de ciência, de estética e de arte, e, ao mesmo tempo, a gente... Né, essa imagem que vocês estão vendo podia ser um espelho dessa plateia. Né? Nós estamos ainda também, de certa maneira, apesar dos encontros e dos vários fluxos que atravessam a universidade, presos a algumas estruturas, né, que, no caso, Foucault conceituou e apresentou dentro de uma certa formação ainda bastante fordista, homogeneizante, disciplinar, dentro de um campus de concentração, de riqueza, de poder, de confinamento, né, que é os próprios campi. E, enfim, que, em última instância, é um reflexo, uma ampliação também do espaço que nós todos amamos, mas que eu acho que tem que ser cada vez mais problematizado, que é o espaço da sala de aula. Né? Então, quando Foucault diz que o modelo da fábrica é o modelo da escola, que é o modelo do hospital e o modelo da prisão, falando das sociedades disciplinares, hoje, né, nós já estamos num outro estágio, acumulando estágios, né? Nós podemos falar da sociedade de controle, do controle a céu aberto, e eu me pergunto, né, será que a gente já pode pensar e experimentar com a universidade, não contra ela, né? Essa formação autônoma, livre e em fluxo? Né? Então, não é à toa que a Escola de Comunicação é um pontão de cultura digital. Eu vou falar um pouquinho, né, disso também para vocês, mas, sem dúvida, né, a gente pode fazer uma analogia muito forte entre essa formação fordista, né, e a própria comunicação de massa. Né? Essa ideia de uma comunicação tradicional, onde produz conhecimento para muitos, né, ou uma comunicação tradicional de emissora, rádio, televisão, né, para muitos, né, que apresenta, tem uma apresentação linear, né, de conteúdos e de produtos, que trabalha com fontes de informação escassas e privilegiadas, né, que possui gatekeepers, né, que pode ser tanto o jornalista, como poderia também ser o professor, né, que pode ser alguém que abre portas, mas também embarreirador de portas. Né? Sem dúvida que a linha de montagem ainda está presente, inclusive no ensino básico, no ensino fundamental brasileiro e no mundo todo. Ou seja, a gente ouve falar na crise da escola, na crise da universidade há muito tempo. E eu me pergunto, mas que crise é essa? Né? Quando a gente vai parar de falar da crise e talvez experimentar outros modelos dentro desse modelo? Então, me parece que essas revoluções no campo da comunicação, na comunicação pós-mídias digitais, essa nossa experiência de tempo hoje, de precipitação dos tempos, são experiências radicais de tempo, né, de espaço. Isso eu aprendi lá com o Márcio Tavares do Amaral, quando falava da precipitação dos tempos. Né? O passado, o passado, o presente e o futuro parece que criam uma sinergia e parece que se precipitam numa só experiência de tempo. Né? Hoje, né, quer dizer, se a gente pensar o campo da informação, onde a quantidade enorme de conhecimentos estão sendo digitalizados, né? O Google tem essa pretensão. Queremos digitalizar o mundo, colocar ao alcance dos dedos uma quantidade de conhecimento tão grande, que esse acúmulo, né, de conhecimento possa produzir um salto quântico. E, sem dúvida, a gente tem hoje os grandes arquivos universais sendo digitalizados, a
possibilidade de acessar, manipular, remixar esse conhecimento do passado. Nós temos um futuro, tem um amigo meu que diz, eu sempre tenho a impressão que eu estou num lugar, mas eu poderia estar em um outro melhor. Então, a opção de tempos que você tem, né, que cria uma certa ansiedade, algumas doenças novas, umas perturbações, né, novas, né, e sempre antecipando cenários. Então, essa ideia dessa convergência de presente, passado e futuro também é uma experiência muito forte. E, quando eu falo de revoluções da comunicação, a gente poderia pensar que o perfil é esse, né, dessa formação livre, dessa formação em fluxo, e desse aluno que não é mais também o aluno consumidor. Né? Quando a gente pensa que qualquer, hoje, estudante, seja de comunicação, de física quântica, de engenharia, ele na verdade, ele não coloca mais a vida entre parênteses, né? Mas ele é também... A partir do momento que ele aprende, ele já é um multiplicador. Eu acho que, durante muito tempo, a universidade e a própria escola se pensou a escola-universidade como um parêntese para uma formação de 4 anos, de 2 anos, de 3 anos, após o qual estaríamos preparados para alguma coisa. Né? Mas me parece que é cada vez mais difícil a gente sustentar esse modelo do colocar entre parênteses. Nós estamos aqui hoje num ambiente entre parênteses, é dia, é noite lá fora, né? Já são 6 horas, já deve estar escuro. Essa ideia do colocar em parênteses para formar e depois atuar. Então, me parece que essas competências hoje, né, do campo da comunicação, elas atravessam vários outros campos, né? Competências ligadas à comunicação, afetividade, rede de relação, capacidade de criar comunidade em torno de ideias e projetos. A gente está vendo que o próprio TED tem um pouco essa proposta. E o ambiente lá fora era tão estimulante ou mais estimulante que esse próprio ambiente aqui dentro, né, onde as pessoas fabulavam conjuntamente e colaborativamente algumas soluções, a solucionática para algumas problemáticas. Né? Então, vejam que esses ambientes eles estão cada vez mais visíveis, e eu me pergunto, qual é a relação da universidade com esses ambientes? Educação por projeto, educação laboratorial, trajetórias de vida, percursos formativos, né? Ou seja, essa ideia de formar formadores, e não simplesmente, né, continuar pensando nessa relação, né, dos professores e dos alunos. Né? Sem dúvida que isso, no nosso campo, no campo da comunicação, a Escola de Comunicação, como eu disse, é um pontão de cultura digital, então ela trabalha com pontos, né, do campo da cultura digital, mas também das matrizes africanas, povos de terreiro, quilombolas, uma quantidade enorme de projetos que têm produzido as suas próprias metodologias. Então, é muito interessante que hoje, né, rivalizam com a universidade, com a escola, a sociedade inteira, a sociedade de toda forma. Óbvio que ela sempre formou, mas hoje a gente tem uma apropriação tecnológica desse banco de dados digitalizados, de uma série de ferramentas, né, que levam a determinadas experiências, que eu estou chamando de livres e influxos, onde coletivos, ONGs, instituições do terceiro setor têm produzido metodologias formativas, dinâmicas formativas muito interessantes e bastante radicais. E eu vou falar de alguma delas aqui. Né? Então, quando a gente vê um ambiente, como a gente viu lá fora, né, de construção de conhecimento, digamos, em ambientes não formais, a gente vai encontrando, e a gente poderia imaginar que vários desses coletivos, instituições, eventos, e experiências isoladas são campi, né? São lugares que poderiam estar articulados em trajetos formativos, ou seja, né, em Nova Iguaçu se fez uma experiência lindíssima chamada Bairro Escola, que justamente pensava o bairro inteiro como uma extensão da escola. Então, o garoto saía da sala de aula e ele continuava um percurso, inclusive marcado no chão, né, pintado no chão com bolas, onde ele ia no clube, no cinema, no centro cultural, ele continuava a sua formação. E isso contava como uma experiência de continuidade da própria experiência da escola. Ou seja, a ideia é que a cidade toda forma. A cidade é a nova fábrica, né, da produção do conhecimento e dessa formação. Né? Então, a gente trabalha hoje, né, com a própria ideia da nuvem, né, a nuvem de conhecimento, onde você pode dependurar, onde você pode acessar de qualquer lugar a partir das mídias móveis, né, esses dados e essas informações. Ela contribui também para essa possibilidade da gente pensar uma experiência formativa em fluxo, né? Uma série de mudanças tecnológicas, mas mais do que a mudança tecnológica, me parece que realmente é essa ideia de uma mudança de mentalidade. Não só uma mudança de mentalidade, né, mas quanto os meus alunos da Escola de Comunicação, enfim,
me perguntam sobre onde eles vão atuar, né, eu sempre digo, bom, eu acho que vocês vão ter que inventar o próprio emprego, né, porque aquela classe de trabalhadores, né, fordista, com carteira assinada, casa, comida, roupa lavada, 13º, né, com emprego, né, ela é cada vez mais rara no capitalismo cognitivo contemporâneo. E isso para o melhor e para o pior, porque a precariedade e o precariado pode ser visto tanto quanto, né, como, digamos assim, como algo, né, perda de direitos, mas também com a possibilidade de construção de autonomia, de liberdade, de novos direitos. Então, eu digo, hoje, a educação formal forma justamente essa nova classe que me parece ser a nova classe revolucionária, né, do capitalismo, que não é mais o proletariado, mas é o cognitariado, que trabalha com a informação e com a comunicação. E para quem plataformas, banda larga, acesso, né, a uma série de ferramentas e tecnologias é decisivo. Eu vejo aqui que o meu tempo está correndo, então eu resolvi trazer 70 slides aqui em 18 minutos, vou ter que pular alguns. Mas me parece que essa experiência do que a gente poderia chamar da escola com X mesmo, né? Essa ideia de uma escola onde você ligasse, né, experiência, né, e existência, ela está sendo feita em várias experiências, nos pontos de cultura, nas universidades abertas, e aí eu vou falar um pouquinho de algumas dessas ações na escola de comunicação, né, com as quais nós nos conectamos para pensar essa formação em fluxo, né? O Laboratório Cultura Viva, que é um laboratório de formação audiovisual para os pontos de cultura, onde a gente faz um acompanhamento, que é um acompanhamento presencial, mas também virtual, de edição de vídeos online, e onde a gente teve, por exemplo, a grata experiência de ver uma pessoa como a Beth Oxum, que é uma mãe de santo lá de Recife, que tem um terreiro de candomblé. Dentro do terreiro ela tem uma rádio livre, ela tem um estúdio de televisão, ela começa a pensar em games, né, baseados nas histórias dos orixás, ou seja, onde ela se apropria da cultura digital para dar continuidade à sua própria tradição. Então, nós fizemos esse tipo de experiência, né, com os pontos de cultura. Ou a Ação Griot, que é uma ação, né, que trabalha, que reconhece os mestres da produção, da tradição oral na produção do conhecimento. A gente sabe que a universidade é uma universidade, a universidade ela é centrada na cultura letrada, né? Ou seja, né, quer dizer, a cultura ocidental, né, é centrada no letrismo, né? Mas a universidade ainda reconhece pouco, ou trabalha pouco com essa cultura oral. Então, esse laboratório com a Ação Griot na Escola de Comunicação, ele busca trazer e reconhecer e dar visibilidade e pensar o que poderiam ser esses outras experiências formativas. Por exemplo, as trilhas, né? A trilha Griot num quilombo, isso é um quilombo lá em Lençóis, que eu fui visitar esse ano, né, onde eles fazem uma espécie de aula peripatética dentro do quilombo, né, através do quilombo, visitando as casas, onde você aprende a pescar, fazer cestaria, aprende sobre cosmovisão, né, desses grupos, né? Ou seja, a ideia da universidade sem sala de aula. Então, construir trajetos, indicar trajetos, né, dessa cultura oral poderia ser uma experiência bastante rica para a própria universidade, porque se trata também de disputar visões de mundo, visões de ciência, visão de mundo, né, e disputar a centralidade da própria cultura letrada, né, de uma maneira mais ampla, ou seja, reinserir e fazer esse diálogo da cultura oral com a cultura letrada. Então, nós temos um projeto junto, né, com a Ação Griot, junto com ONGs e instituições como a CUFA, como o AfroReg, como o Circuito Fora do Eixo, de articular essas experiências livres, essas experiências de educação não formal, e pensar o que poderia ser uma universidade das culturas. E é muito interessante quando a gente vai encontrar, né, justamente, né, os índios no Acre, né, pensando numa universidade. Eles já criaram a Universidade da Floresta. Nós temos experiências no mundo de Wiki Universidade, a P2P Universidade, a Universidade Reversa, a U University, a universidade de você mesmo, tudo que você sabe que você poderia ensinar, né? A Universidade sem sala de aula, ou seja, várias experiências que estão tentando fabular essa universidade sem sala de aula. E, obviamente, que o meu problema não é sala de aula. Eu adoro sala de aula, dou aula, gosto de falar muito, né? Mas a discussão
a questão justamente é como é que a gente articula esse ambiente, que já foi tão produtivo, tão inspirador, onde eu aprendi muito do que eu sei, né, e me inquietei muito, inclusive, para colocar em questão a própria sala de aula hoje. Né? Então, a gente tem feito essas experiências. Né, esse aqui é um projeto chamado Conexões Universidade, né, com a AfroReg, onde a gente faz justamente essa imersão nas favelas cariocas e entramos em contato e fazemos aulas onde nós conversamos tanto com os moradores, como o chefe de uma UPP, um ex-traficante daquela favela, ou seja, no Rio de Janeiro é tão incrível que até o crime produz cultura e conhecimento. Então, a gente tem que estar lá também, ouvi-los, e tentar entender e fazer uma sociologia quente do que é essa relação. Dentro de um espaço em conflito, em disputa, como o Rio de Janeiro, ou em presídios, que foi uma das experiências mais radicais também que eu já tive de aula, de experiências dentro de sala de aula, no presídio de segurança máxima de Bangu, chamado Rebelião e Arte, e o outro Mão na Cabeça. Então, me parece que, efetivamente, a gente está falando de novos ambientes de produção de conhecimento. A gente poderia falar hoje de uma ciberperiferia, ou cyberperiferia, ou de uma cultura popular digital, que se trata justamente dessa apropriação tecnológica por vários outros grupos sociais e culturais que produzem, como eu falei, metodologias, que produzem experiências de formação bastante novas, a ideia de imersão, vivências, trajetos, colunas, viagens de carro, uma quantidade enorme de ambientes, experiências de formação em lan houses, e que eu digo, conseguem converter as forças hostis máximas, pobreza, violência, estado de exceção, em processo de criação, de invenção e de autoformação. Então, me parece que hoje é possível articular essas bordas, a partir dessa apropriação tecnológica, a partir disso que eu estou chamando de cultura popular digital, e potencializar ambientes como esse, de lan houses nas favelas do Rio de Janeiro, onde se pesquisa, onde se faz festa, onde se troca informação e conhecimento, ou projetos como o do Viva Favela, que produz uma mídia a partir do ponto de vista dos correspondentes dentro das favelas cariocas. A cyberfavela, ou seja, o puxadinho, inventam soluções para onde o Estado brasileiro e mesmo a universidade não apresentaram soluções. O puxadinho é quando você divide o mesmo sinal de net por 2, 3, 10, 20 pessoas, ao invés de um condomínio com todo mundo com aquele cadeadinho fechado, você partilha exatamente a terra digital, que é um dos novos valores também do capitalismo cognitivo e contemporâneo. A Agência Rede para a Juventude são todos nossos parceiros hoje na Escola de Comunicação, que pensam essa ideia de que a favela é potência, é solução e que não é problema. Então, quando eu falo de novos ambientes cognitivos, eu estou falando disso, a lan house de pé de escada, como é que a gente pode mapear e reconhecer esses ambientes como ambientes de formação que têm metodologia, que podem ter experiências em diálogo com a própria universidade. A lan house de favela, ou mesmo isso que a gente chama de aldeias e quilombos digitais. Essa foto aqui são de 2 projetos, dos Índios Online e da Web Brasil Indígena, que justamente trazem essa experiência que me parece muito radical, de apropriação tecnológica dos índios brasileiros para divulgarem as suas línguas, costumes, artesanato. Quando eu conheci o Anapuaca, que é da Web Brasil Indígena, eu perguntei para ele, Anapuaca Tupinambá, eu falei, onde é a sua aldeia? Ele falou, eu não tenho aldeia, eu tenho um portal na internet, me procura lá. Ou seja, são experiências de potencialização dessas próprias culturas. Então, eu poderia me estender aqui com uma série enorme, meu tempo já acabou, estou no 0000 aqui, dessas experiências que a gente tem feito com esses grupos, mas eu queria efetivamente voltar para a nossa questão e me perguntar, durante muito tempo, a universidade foi esse lugar de concentração de riqueza. A gente tinha que vir para a escola, para a universidade, para encontrar os professores, as bibliotecas, o campus cercado, trancado. A gente ainda tem uma quantidade enorme de equipamentos, de laboratórios trancados no final de semana, que não são usados por ninguém. Ou seja, como é que a universidade pode justamente
realmente repartir essa riqueza. Né? Nós falamos de cognição compartilhada hoje. Né? Então, como repartir literalmente essa riqueza, criando essas experiências, né, de interconexões com esses vários outros ambientes e pensando num único fluxo formativo de uma educação formal e não formal. Né? Muitos desses coletivos hoje têm proposta justamente de universidade. O Fora do Eixo não só criou uma universidade, como, né, criou um banco, ou seja, falta dinheiro, vou criar um banco, vou criar uma moeda complementar. Eu não tenho uma possibilidade de entrar na universidade, de ter uma educação formal, eu vou criar a minha própria universidade. Né? Então, é muito interessante como a universidade, esse nome, universidade, ele vai circulando. A CUFA vai criar a universidade paralela, como eu falei, os índios criaram a Universidade da Floresta, ou seja, né, a universidade inspira e, ao mesmo tempo, é esse lugar de uma crise, de uma certa sala de aula, de uma certa experiência de concentração, né, de poder também, ou de acesso, né, difícil, que nós deveríamos repensar. Então, as propostas que nós temos feito na Escola de Comunicação, junto com esses coletivos, é justamente fazer um mapeamento dessas metodologias e de formação e de dinâmicas que estão explodindo no Brasil desse. E são coisas muito impressionantes. Obviamente, vocês já ouviram falar da experiência da Escola da Ponte, mas nós temos centenas de experiências hoje de educação não formal, formais sendo feitas no Brasil. Mapeamento, integração com política pública, pensar talvez em pontos de formação, como a gente tem os pontos de cultura, né, e realmente espalhar essa ideia, né, de uma forma generalizada com a universidade, não contra a universidade, mas com a universidade, e a partir dela e a partir de fora. Eu sempre digo, né, quem está fora quer entrar, quem está dentro, né, tem que abrir. Então, acho que a gente está nesse momento de construir rede de formação colaborativa, de cultura livre, de tecnologias da inteligência, né, e de construção do comum. E, enfim, a gente fala muito do futuro, né? E eu sempre achei que a ideia de futuro é uma ideia meio antiga, né? Futuro, futuro, futuro. Então, hoje eu gosto de pensar na ideia da utopia, né? Da utopia do presente, da utopia com os dois pés fincados no presente, né? Nessa precipitação de tempos, passado, presente e futuro, que eu acho que exatamente é o lugar que a gente está. E, obviamente, como o mundo, né, já disseram todos aqui, vai acabar no dia 21, eu acho que a gente tem até planos demais, né, para esse futuro, e eu espero que a gente possa estar junto depois do dia 21, colocando algum deles aí em realização nesse futuro próximo. É isso, obrigada.